Oi, gente. Oi, gente, tudo bem? E aí, passamos mais um café aqui, porque surgiu mais um assunto interessante e a gente queria compartilhar com vocês. Amém, né? Nós estamos aqui, né, Elis, para mais um episódio, mais uma troca de ideias, né? E daí, que nós vamos conversar hoje? Então, a gente tem conversado sobre um monte de coisa e você trouxe um assunto sobre Filipe, né? Então, isso acontece em Atos e a gente foi para Atos 8 e mais lá para frente. 6, né? 8. 6, 8 e depois um pouquinho mais lá para frente. E eu queria que você começasse contando então o que você estava me explicando, que Deus Que a gente estava conversando, né? Que Deus estava colocando no seu coração para a gente... É que assim, em Atos 6, né, acontece ali, né, que por conta da questão da dificuldade, porque a igreja começou a crescer muito, né? Então começou a ter um pouco de dificuldade ali, que surgiu uma murmuração entre os gregos e os hebreus, porque as viúvas dos gregos estavam sendo negligenciadas na administração diária. Aí os apóstolos, né, entenderam por bem... levantarem pessoas, né, que eram os diáconos, para que pudessem auxiliá-los naquele momento, né, já que eles estavam envolvidos na administração da palavra, nas orações e tudo mais, né? Então, ali fala assim no versículo 5 de Atos 6. E este parecer agradou a toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pársemas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, eles eram homens cheios de fé, de bom testemunho, né? Que pregavam a palavra e que ajudavam, né? Cheios do Espírito, e que ajudavam eles nessa questão do trato diário com o povo, né? E aí a gente sabe que lá em Atos 7 acontece Estevão, né? O testemunho de Estevão, depois ele é martirizado, né? E daí, em Atos 8, o Atos 8 ele começa assim, né? Falando que Saulo consentiu na morte de Estevão, né? E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, nesse período, Saulo, né, que depois se tornou Paulo, né, um pouco mais para frente, ele inaugura uma perseguição à igreja que era um pouco diferente, porque anteriormente, até aqui, eles estavam perseguindo principalmente os apóstolos, né, que eram os líderes da igreja, né? E eles viram que não estava surtindo muito efeito, né? Eles perseguiam os apóstolos continuavam a administração, eles chegavam lá, eles oravam e eles saíam daquele lugar e se encontravam em outro lugar, né? Se você for ler todo o livro de Atos, você vai entender isso também, que isso está bem, bem claro ali naquele lugar, né? Mas aí o que acontece? Ele inaugura então essa perseguição ao povo, né? Ao ponto de dizer assim, né? Aqui, ó. O 3 fala assim, ó, e Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres e entregava-os na prisão. Ou seja, as pessoas que estavam frequentando as igrejas. Já era o povo que ele estava perseguindo. Era o povo que ele estava perseguindo, né? E isso fez com que houvesse uma dispersão daquela igreja que se localizava em Jerusalém. Então, aquele povo começou a sair daqueles lugares, né? E começou assim, ó, o 4 fala assim, assim os que andavam dispersos começaram a se dispersar, né, por toda a parte, e iam pregando a palavra. Aí ele começa a dar o testemunho de Filipe, né? Aí ele fala assim, ó, que o 5, né, Atos 8, 5. Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que fazia. Porque os espíritos imundos clamando em alta voz saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Aí um pouco mais para frente, o 12, mas como creram em Filipe, que lhes pregava a respeito das coisas do reino de Deus em nome de Jesus Cristo, eles eram batizados tanto homens quanto mulheres, né? E daí lá para frente, né, ele acaba dando outro testemunho a respeito de Filipe, né, que o anjo, lá no 26 fala assim, ó, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te, vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que
que está em deserto, e que está deserto. E levantando-se foi, e eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade sob Cândace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. Estava retornando e assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe, aproxima-te e junta-te a esta carruagem, né? E ele foi correndo e ouviu o que ele estava lendo, né? Aí ele falou assim, mas você está entendendo aquilo que você está lendo? Ele falou assim, não, como que eu vou entender se ninguém me ensina, né? Aí ele começa a ensinar e a pregar a respeito de Jesus, né? Aí diz assim no 35, né? Abrindo Filipe sua boca, começando nessa mesma escritura, ele pregou acerca de Jesus. E eles continuaram, o homem creu, né? E eles passaram por uma água. Aí no 37 diz assim, ó... o eunuco pergunta no versículo anterior, 36, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado, já que eu criei? Né? Se tu crês de todo o seu coração, você pode. E ele respondendo disse, eu creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele parou a carruagem, ambos descem, ele batiza o eunuco, a hora que ele sai da água... O Espírito Santo arrebata Filipe e o eunuco não o viu mais. E ele prosseguiu o seu caminho regozijando-se, né? Mas Filipe se achou em Azoto, indo passando, pregava em todas as cidades até que chegou em Cesareia. Sim. Em Cesareia provavelmente foi o lugar daí que ele se assentou junto com a sua família, porque lá em Atos 21, 6, 8, lá diz que Paulo, inclusive depois já o irmão Paulo, encontra-se na casa de Filipe e passa lá uma noite, né? E as filhas de Filipe profetizavam. O que isso me chama atenção, né? Esse Filipe, que era então um diácono, né? Que foi levantado para fazer, de um momento para outro, se você for olhar, né? Por conta da questão da perseguição, ele perdeu aquele lugar onde ele tinha sido ungido, né? Que era Jerusalém. Então, sim, aquela igreja que estava estabelecida, que ele estava ajudando, que ele estava trabalhando, né? Por conta da questão da perseguição, todos foram dispersos. Mas o que me chama a atenção é que ele não deixou com que isso abatesse o coração dele, né? Apesar dele não estar mais ali servindo eventualmente na distribuição das viúvas, né, e do cuidado específico, né, que era um dos motivos para que eles foram ungidos, ele continuou em todo lugar que ele estava andando, ministrando aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Então você vê que ele vai para Samaria, ali ele faz uma revolução, porque ele começa a pregar o evangelho e as pessoas são convertidas, né? E muitos são curados, existem sinais e maravilhas ali dentro. Aí, a disposição do coração dele nessa peregrinação que ele está por toda a Judéia, por parte da Samaria, ele vai lá para o caminho de Gaza, né? Sim. Que é onde provavelmente, né? Perto de Gaza, onde é mesmo hoje, né? E lá ele encontra esse etíope e ele consegue, o Espírito Santo fala para que ele se aproxime do etíope. Sim. E daí ele ministra o coração do etíope, né? E nessa peregrinação, assim que ele sai dali, o Espírito leva ele para Azoto, que é um pouco mais acima, já a caminho mesmo de Cesareia. E ele vai por todo esse caminho, mas o que me chama a atenção em todo esse caminho, apesar das ofensas que eles estavam passando, apesar das dificuldades que ele estava passando. Da perseguição. Da perseguição, e uma perseguição violenta. Não uma perseguição só a vida dele, mas todo mundo. A vida dele, né? Da família, né? Dos irmãos, né? Correndo risco de vida, né? Saulo, nessa hora, né? Fazendo uma coisa muito mais forte contra a igreja, né? Ele não deixa isso abater o coração dele, ele não sai do propósito. Sim. Né? Talvez nós, assim, né, perdendo o lugar onde a gente está, a gente já começa a discutir aquilo que a gente tem de propósito, né? O nosso coração começa a já ficar abalado. Será que era isso mesmo para eu fazer, né? Será que eu não começo a andar daí de uma forma diferente porque eu perdi o meu cargo? A gente começa a questionar, eu acho que a gente começa a questionar, porque sabe uma coisa que você está falando que me chama bastante atenção? A gente não percebe que não é o lugar, que não é, que tem a ver com o chamado. E sabe, quando você vê, às vezes, esse propósito de dispersar, talvez era para Deus ampliar
algumas coisas aqui, né? Já era um motivo para que eles pudessem, sim, né, sair daquele lugar onde eles estavam reunidos, que é uma bênção isso, mas já entrar naquela questão do fazer discípulos e do pregar o evangelho. Aquilo não tinha saído do coração deles, né? Mas assim, por que eu chamo a atenção falando a respeito de Filipe? Lógico que os outros, né, que foram levantados como diáconos, tirando Estevão, que foi martirizado, poderiam também estar falando isso, mas acentuou-se aqui, né, o exemplo de Filipe. E assim, nós não sabemos o que aconteceu com Nicanor, com Prócoro, né, com Timão, né, com Pársemas, com Nicolau. Mas aí vamos lá. Pode ser que eles continuassem a pregar o evangelho e continuando servindo, né? Mesmo não estando lá congregando especificamente na cidade de Jerusalém. Mas o que me chama a atenção é que ele acentua o exemplo de Filipe. Quantas vezes você escuta assim de homens que eram cheios, que professavam a sua fé, que falavam que eram homens cristãos e no primeiro momento de angústia, de aperto, eles começam a questionar a sua fé, né? Aí a pergunta eram mesmo, não eram? Né? Por quê? Porque perseguições e dificuldades nós vamos sofrer, né? Você não acha que tem a ver com a expectativa? Talvez um evangelho que foi pregado, ou que a gente acreditou, talvez não foi pregado, mas a gente acreditou que, olha, assim que eu conhecer a Deus, tudo vai ser um mar de rosas, vai ficar tudo legal. Isso não é bíblico. Na verdade é o contrário, né? Jesus fala assim, nesse mundo tereis perseguição, né? Aflições. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Nós teremos aflições. Ela deveria fortalecer, né? Essas aflições, essas perseguições. Tanto que nas bem-aventuranças ele fala... Bem-aventurado vós que sois perseguidos. Por causa da justiça. É exatamente isso, porque nessa questão, né, é você entender que o propósito que está dentro do seu coração ele é maior, né, do que aquilo que você está enfrentando naquele momento. Se você começar a questionar, né, às vezes as pessoas elas começam a questionar Deus, né, pelas condições daquilo que estão passando no seu dia a dia. E esquecem que isso tudo tem a ver muito com a iniquidade e as escolhas das pessoas que estão ao redor dele. E do pecado. Na verdade, é pecado, né? O pecado levou à degeneração da humanidade. Pecado da pessoa que aconteceu aquilo. Não é só quando eu falo pecado, eu não estou falando especificamente da pessoa. Ela está colhendo, ela pessoalmente está colhendo, mas uma consequência do pecado da humanidade que nós herdamos, né? Quando o pecado entrou na humanidade, né? E esse pecado ele gerou iniquidade nas pessoas e gerou as pessoas fazendo escolhas erradas e dominando sobre outras e sendo maldosas contra outras, gerando consequências em relação a isso, né? E quando a gente fala, né, que Deus é culpado disso, se você for olhar como Deus agiria em prol de justiça, se todos olhando perante a lei e perante o pecado, quem é santo? Quem é justo? Perante aquele que é totalmente santo e justo, não tem um que se salve. E o que é legal de Filipe é isso, né? Que você está falando. Filipe, ele vai mudando ele de lugar, não importa. As coisas vão acontecendo, não importa. Ele continua fazendo o que ele foi chamado para fazer, que é pregar, que é orar pelos enfermos, ensinar o evangelho. Cada momento... não dá para ser lá, mas dá para ser aqui onde eu tô. Eu vou fazer aqui onde eu tô, né? Não importa, não é o lugar, mas é o que eu carrego, o que ele me chamou para fazer, o que eu creio. Se eu não consigo fazer naquela comunidade onde eu estava, que no caso dele era Jerusalém, né, servindo os irmãos daquela forma como era para ser, eu vou fazer em Samaria. Fez um rio. Eu vou fazer junto com o eunuco, porque o que importa são aquelas pessoas que precisam ser tocadas, porque elas ainda existem. Né? A gente tem que entender que a partir do momento que você é transformado, né? E tem a sua salvação e você conhece a Deus, né? E ele se revela dentro de você e você passa a conhecê-lo, né? Você tem é imbuído, né, da filiação. E toda filiação é aquilo que a gente fala, filho de rei é príncipe, né? E o príncipe ele tem as responsabilidades do príncipe, né? Que é
representar esse pai. E o filho maduro é aquele que assume a responsabilidade. E você veja, né, que Filipe, ele começa a agir com responsabilidade, olhando, né, para essas pessoas e as necessidades dela, e ele não se omite, sim, mesmo sendo perseguido, né? Sim. Mesmo sofrendo perseguição, e provavelmente a família dele estava junto, porque você vê que depois, lá na frente, ele se assenta em Cesareia. Sim. Mas até lá ele não deixa de ministrar o coração dos filhos, porque fala que as 2 filhas dele, lá em Atos 21, elas profetizavam. Então elas também eram cheias do Espírito Santo. Ele também conseguiu, nesse caminho todo, né, ser o pastor, o sacerdote da casa dele, ministrando o coração, sim, da família dele, independente da circunstância que está acontecendo. Uma perseguição bem ferrenha, algo que talvez aqui no Brasil a gente nem saiba o que é. Né? A gente tem uma perseguição muito velada aqui, né? A gente tem uma pseudo-liberdade, a nossa perseguição ela é muito mais assim velada, né? Não é uma perseguição ativa como acontecia ali, sim, naquela época em Jerusalém. Mas a gente tem que compreender que a partir do momento que se Jesus sofreu perseguição, nós não vamos sofrer perseguição. Nós não vamos sofrer. Agora, a gente tem que entender quem nós somos. E nós temos que entender que nós somos seres eternos. Sim. E que quando Deus dá a graça da salvação e Ele fez a remissão dos nossos pecados, sim, é para que nós fôssemos salvos eternamente. Sim. Então, esse período que nós passamos, nesse momento que nós estamos vivendo, ele é um momento curto da nossa vida. É um primeiro momento só. Mas nós somos seres eternos. Então, a gente tem que olhar com ar de eternidade. Sim. Olhar com a visão daquilo que está no alto, como diz mesmo Paulo, né? Quando, sim, o irmão Saulo aqui, que era o perseguidor, se tornou Paulo, escreve lá para frente, né? Então, assim, é interessante que muitas vezes, por conta de qualquer dificuldade, a gente começa já a questionar Deus. A gente começa a questionar a nossa irmandade, a gente começa a questionar as pessoas, elas vão te machucar. As pessoas, elas podem, e você pode machucar as pessoas. Você pode, porque nós somos humanos, nós temos erros. Tem as expectativas. Temos as nossas expectativas, temos os nossos desejos, as nossas diferenças, mas também é no convívio dessas diferenças que nós somos aprimorados, porque é muito fácil você colocar só pessoas que são iguais a você do seu lado. Sim. É muito fácil você viver com pessoas que falam igual a você. Aliás, a gente vê isso muito. Que só concordam com você. Concordam com você, que não falam nada com outra, que não falam que você está errado, que não levantam um senão sobre as suas condutas, que não te dá um retorno ali, ou mesmo que não te arrasta para uma, sim, posição de que você não se sente confortável. Aí é muito fácil. É muito fácil você viver dessa forma. Mas isso é irreal, isso é ilusão. Isso é você manter dentro do seu erro. Então agora eu fiquei chateado com as pessoas, eu não vou mais viver igreja. Sim. Eu não vou viver igreja. Eu falo assim, eu acredito que Deus ele vem para um povo, para uma igreja. E essa igreja ela é transvestida de noiva. Uhum. E essa noiva, ela é como se fosse um corpo, uhum, que fala que a cabeça é Cristo. Uhum. Então, esse corpo ele tem funções. Sim. Ele tem órgãos, né? E esse corpo, ele se compõe dessas pessoas. Uhum. E é na tolerância, e no amor, e na convivência, e no crescimento mútuo desse corpo, é que as pessoas vão ser tanto aperfeiçoadas, quanto vão ser inspiração para que outros vejam e enxerguem o amor de Deus na vida dessas pessoas. Sim. Né? Que é aquilo que a gente estava conversando aí, que muitas vezes as pessoas não entendem Deus como pai, uhum, porque eles veem a pessoa e falam assim, desse pai aí, que é pai desse cara aí, eu não quero ser filho. Uhum. Ou eu não quero ter esse cara como irmão. E isso fala muito aos nossos corações, porque quando Jesus estava fazendo a sua oração lá em João 17, né, que ele fala, Pai, faça com que eles sejam um, para que o mundo saiba
né? É você não perder esse foco e esse propósito, esse entendimento que é nessa hora da dificuldade, andando entre os irmãos, olhando a situação e crescendo junto, que é que você é amadurecido, que é que você é lapidado, né? Isso não são coisas fáceis que nós estamos falando. Sim, são profundas. Não são coisas né? fáceis, São bem né? profundas. Mas é nesse momento que você é lapidado. É nesse momento que você é transformado, né? Mesmo as pessoas que largam seus relacionamentos, né? Muitas vezes elas acham outras pessoas, né? E eles vão ter que se colocar numa disposição de coração com aquela outra pessoa que, eventualmente, se ele tivesse se colocado na primeira pessoa, ele poderia ter mantido aquela relação. Se ele tivesse sido mais paciente, se ele tivesse sido mais tolerante, se ele tivesse tido um pouco mais de amor, se ele andasse uma milha a mais, se ele se comunicasse melhor, se ele não quisesse ter só a sua razão, se ele abrisse mão de algumas coisas, entendeu? E a gente vê aqui um Felipe disposto, né? Um Felipe que as circunstâncias mudam, ao redor as coisas mudam, mas ele não perde a oportunidade, ele continua avançando, né? Que a gente possa ficar com isso hoje. Amém. Amém? Amém, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. Esse foi mais um episódio do Pleroma. Temos outros episódios depois. Deus abençoe a todos.